Esse é o Mundo em Revolução e vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 27 de novembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E você sabe, hoje é o quarto dia da trégua. Em tese, a trégua deve se estender até amanhã, às 7 horas da manhã, horário de Jerusalém. A partir desse horário já poderiam iniciar novamente as atividades do exército israelense. Está acontecendo ainda a negociação prevendo a extensão dessa trégua por pelo menos 2 dias, mas não tem nada certo ainda. O grupo de ontem foi liberado o grupo de 14 pessoas, inclusive um homem russo que foi liberado justamente porque ele por pedido da Rússia. Então, você lembra, a trégua entre Israel e Palestina previa apenas mulheres e crianças, né, abaixo de 19 anos, mas teve um russo nessa história que foi a pedido da Rússia. Hoje, então, devem haver 11 reféns liberados, mas o que a gente está informado é que a negociação está demorando, ainda não definiram nem a lista dos 11 que seriam liberados hoje lá da faixa de Gaza, e ainda estão negociando para ter a extensão para o mesmo acontecer amanhã e depois de amanhã, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Angola, ainda é comum, lê meu apelido Papai e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então a gente está no meio da trégua, como vocês sabem, então não tem muita ação acontecendo aqui. O exército israelense continua dominando uma boa parte do norte da faixa de Gaza, mas nenhuma mudança, né? O procedimento desse último dia, ou na verdade dos 2 últimos dias de liberação de prisioneiros foi diferente. Vocês lembram, nos primeiros 2 dias, o pessoal ficava aqui em Khan Yunis, era entregue para a Cruz Vermelha, né? O Hamas levava os reféns até a Cruz Vermelha, aqui próximo do portão de Rafah. Daqui eles passavam para o Egito, e do Egito é que vinham aqui para Israel, para o hospital aqui próximo a Beersheba, onde reencontravam com as famílias, né? Dessa vez, de ontem para hoje, foi diferente. Ontem os prisioneiros foram liberados aconteceu ontem nesse outro portão aqui, já na faixa norte de Gaza, né? Então eles chamam isso aqui de passagem de carne. E hoje também deve acontecer aqui, né? O que aconteceu de diferente aqui é que o Egito mandou tropas para essa região justamente para garantir a paz aqui na transição da coisa. É o Egito que está intermediando esse processo todo. Então, mesmo aqui entre Israel, né, saindo direto da faixa de Gaza para Israel, também são as tropas do Egito aqui, né? O processo é o mesmo. Os terroristas do Hamas trazem os reféns até bem próximo aqui da porta. A Cruz Vermelha pega esses reféns em ambulâncias, faz a travessia e entrega aqui em Israel, justamente sob a supervisão da segurança do Egito, nem de Israel, nem do Hamas, né? Enfim, parece que deu tudo certo. Ontem, né, a terceira leva, foram 14 pessoas, mas em tese seriam 13 mais 1, porque esse rapaz aqui, ele está fora da especificação do acordo. Aí eu não sei como é que eles vão fazer a contagem, né? Porque em tese seriam 50 pessoas. Com mais essa leva aqui, teriam fechado 40 reféns com isso daqui, 13 mais 14. Só que esse rapaz aqui, ele é russo, na verdade, e ele está fora do padrão, então a gente não sabe se ele vai contar ou não vai contar. Então, dependendo de como for, a última leva, que já deveria estar acontecendo hoje, né? Lembra, a gente grava o vídeo aqui por volta das 5 horas, pelo acordo de cessar-fogo, às 4 horas que deveria ser a troca dos reféns, né? Mas até agora não aconteceu a troca de hoje, ainda há negociação em cima disso daí, porque eles querem estender essa troca por mais alguns dias. Então é possível que hoje sejam liberados 10 ou 11 reféns israelenses, ou talvez mais, para estender a trégua, né, o cessar-fogo por mais alguns dias, né? Bom, esses aqui foram os liberados ontem, então dá para ver que mais uma vez tem algumas famílias aqui, 2 meninas aqui da mesma família, uma outra família grande aqui, a mãe e 3 filhos, aparentemente, e outras famílias aqui também, aqui, ó.
essa outra aqui também, uma família grande, outra mãe e 3 filhos. Enfim, e alguns casos especiais, como o caso aqui desse rapaz, que é o Rony Krivoy. Ele é russo-israelense, né? Ele tem nacionalidade russa e israelense, e ele foi o primeiro adulto homem a ser liberado. Parece que essa exceção foi feita por requisição da Rússia, e o Hamas resolveu retornar a ele graças aos esforços da Rússia em apoiar a causa palestina, né? Olha que coisa, né? Enfim. Agora, o curioso dessa história é que a tia dele, né, depois que encontrou com ele, coisa e tal, porque isso aqui foi ontem à noite, né? Ontem não teve grandes atrasos, acabou atrasando uma horinha, mas nesse tipo de situação atrasar uma hora é praticamente não atrasar, né? Então todo mundo foi liberado ontem, depois do horário que eu gravei o vídeo, mas todo mundo liberado, todo mundo já chegou bem. E aí ele conversou com a tia dele, e ele disse que ele chegou a escapar do Hamas, o prédio em que eles estavam sendo mantidos lá na faixa de Gaza foi bombardeado por Israel, e o Hamas acabou deixando o pessoal ali, ele fugiu, conseguiu escapar do Hamas e se escondeu por 4 dias, mas acabou sendo recapturado pelo Hamas nesse processo, né, infelizmente. E aí agora foi trocado graças à intervenção do Putin lá, né? Tá vendo, Lula? Até o Putin faz melhor que você, cara. Você é realmente um merda, impressionante, né? Ao invés de interceder lá pelo refém brasileiro israelense que ainda está em posição do Hamas, você que já agrada o Hamas de todos os jeitos, mas no final das contas não consegue nada, né? É muita derrota na geopolítica mundial com o Lula, impressionante, né? Bom, aí aqui tem alguns casos muito bacanas, a família toda reunida aqui, a mãe com todos os filhos aqui, reencontraram o pai, muito bonito isso daqui, uma outra família reunida também, um monte de gente que se reuniu aqui a mulher e seus filhos, né, se encontraram com os familiares e coisa e tal. Bom, também foi liberada ontem a pequena Abigail, de 4 anos de idade. Ela é uma americana israelense, né, então havia muita apreensão na liberação dela, muito receio de que o Hamas quisesse manter ela como refém por conta de ser americana também. Mas felizmente ela foi liberada aqui, ela é... cadê ela aqui? Aqui, a pequena Abigail está aqui na lista, mas foi liberada ontem, felizmente, está tudo bem, ela está em Israel com os familiares dela, os pais dela foram mortos na frente dela, então quem recebeu ela foram outros membros da família lá, muito triste essa situação. Enfim, todo mundo se manifestou, o presidente americano Biden falou isso, coisa e tal, que bom que ela está a salvo, né? E aqui outras crianças que também foram liberadas, outras pessoas que foram liberadas também no dia de ontem. Então, excelente, ontem correu tudo bem. Mais 14 israelenses liberados, com isso o número é 40 agora, né? E também teve alguns trabalhadores tailandeses, de novo, parece que realmente o número total de tailandeses liberados foram 23. Lembra que tinha essa confusão no início? Alguns falavam que ia ser 12, outros falavam 23, a gente não sabia muito qual o número exato. Parece que na primeira leva foram 11, né, tailandeses, mas depois eles complementaram com mais 7 na segunda e agora mais alguns na terceira, então no final deu realmente os 23 tailandeses liberados aí nessa troca. Esse foi um acordo em paralelo feito pela Tailândia com o Hamas, não teve nada a ver com a negociação com Israel, mas aí felizmente então resolvido esse problema também, né? Bom, mas mesmo que não haja a prorrogação do cessar-fogo, né, em tese hoje ainda tem um grupo de 10 ou 11 israelenses a ser liberado. De novo, vai depender de como eles contam aquele rapaz russo-israelense, se ele foi contado como um israelense do acordo ou não. Eu acredito que não. Então teriam que liberar ainda 11 israelenses hoje para garantir mais um dia de trégua até amanhã cedo. Amanhã cedo já poderia voltar às atividades normais. Agora, a crise sobre a liberação do 4º grupo de reféns está para ser resolvida, ou seja, ainda não foi liberado o 4º grupo, né, por volta de 5 horas, já tem mais de 1 hora de atraso, mas isso está sendo tratado. E parece que o Egito também está conversando com o Hamas para estender a pausa com mais reféns, mas nada está definido ainda, né? Então, em tese, pelo acordo original, ainda faltam 11 israelenses serem liberados pelo Hamas, 3 vezes esse número liberado em prisioneiros palestinos por Israel, né? Isso daí é o acordo lá. Mas lembra, o acordo permitia que esse número fosse estendido até 100 reféns
por 300 prisioneiros palestinos, né? Sempre cada 10 reféns a mais teria mais um dia de cessar fogo. Então a gente não sabe qual vai ser a situação. Eles estão dizendo aqui que o Egito e o Catar estão negociando e eles imaginam que vai ser liberado por pelo menos mais um dia. Ou seja, vai ter pelo menos mais um dia de cessar fogo, mais um dia com liberação de reféns, seria o dia de amanhã, o 5º dia, né? Eles estão querendo mais, mas por enquanto está só essa negociação aí, vamos aguardar. Amanhã eu devo ter informações sobre o grupo de hoje e eventualmente se a gente já teve essa extensão, né? Infelizmente o Kfir não está no grupo de hoje, é muito triste isso, é um outro garoto que os pais foram mortos e ele está ainda como refém do Hamas, tem meses de idade, né? Ele já passou 10% da vida dele como prisioneiro lá do Hamas, né? Impressionante isso, muito triste essa história. Não está na lista de hoje, então é possível que ele não saia hoje, a gente não sabe se vai sair em algum momento do futuro, né? Triste constatação é que talvez o Hamas prefira deixar bebês assim que não andam ainda, justamente para ter moeda de troca mais para o futuro, né? É triste pensar isso, mas essa é a mentalidade desse pessoal, né? Bom, uma notícia boa, o porta-voz do grupo Hamas, o Abu Ibrahim, foi deportado de Jerusalém para Gaza lá em 2011, estava morando em Gaza e ele acabou morrendo em um dos ataques israelenses ali em Gaza, né? Então, excelente notícia isso. Bom, uma outra notícia que a gente não sabe se é problemática ou não, teve um ataque na base aérea de Erbil, lá no Iraque, é uma base aérea americana, dá para ver que tem incêndio aqui, alguma coisa pegou fogo. O mais provável é que não vai dar em nada isso, os Estados Unidos costumam não querer extrapolar esse tipo de coisa, nesse momento eles não vão querer causar mais confusão, é coisa de rebelde maluco lá, de terrorista ligado ao Hezbollah, ao Irã, enfim, mas aconteceu, tá? Atingiu alguma coisa ali na base americana lá em Erbil. Falando sobre aqui o Instituto para Estudo da Guerra, não tem muita novidade, porque a verdade é que nesse momento está tudo parado, né? Estamos no cessar-fogo, o único assunto que tem são as trocas de reféns e coisa e tal. E bom, teve uma visita especial em Israel hoje, o Elon Musk, ele esteve lá em Israel e conversou com o Benjamin Netanyahu e com outras pessoas ali, visitou um kibbutz que foi atacado pelos terroristas do Hamas. Depois ele foi levado para o Knesset, né, o parlamento israelense, né, e ele está assistindo aquele vídeo com as mortes, com a crueldade toda que foi feita pelo Hamas, né, está assistindo isso lá numa sala ali no Knesset. Né. Tomara que ele acorde para a vida e perceba o erro que é esse cara ficar do lado do Putin, né, porque não tenha dúvida alguma, o Putin está por trás desse ataque do Hamas, né. Bom, olha que coisa curiosa, né? O pessoal perguntou pro ChatGPT aqui, olha a pergunta que fizeram, né? Como você chama um refugiado italiano que está vivendo na 3ª geração nos Estados Unidos, ou seja, que ele descende de refugiados italianos, então, ou seja, o avô dele fugiu da Itália na guerra, foi para os Estados Unidos, como é que você chama o neto dessa pessoa que já está nos Estados Unidos, já nasceu lá nos Estados Unidos, né? Aí o ChatGPT fala corretamente, é um indivíduo de ascendência italiana, morando nos Estados Unidos, que a família está lá há 3 gerações, chegaram como refugiados, você tipicamente chamaria ele de um Itália-América, né? Um italiano-americano, né? Então, ou seja, seria um americano de ascendência italiana, é isso daí, né? O normal, né? Aí ele faz a mesma pergunta, como você chama um refugiado palestino que está vivendo na 3ª geração no Líbano, que descende de um refugiado palestino. Então o refugiado palestino foi para o Líbano, o neto desse refugiado já nasceu no Líbano, tem identidade libanesa, toda a vida dele é no Líbano, né? Aí o ChatGPT, um refugiado palestino que está vivendo no Líbano por 3 gerações e é descendente de refugiados palestinos, você ainda chamaria ele de refugiado palestino. Ou seja, dizendo, ressaltando o quanto os palestinos gostam desse status de vítima deles, né? Eles são sempre refugiados, não tem essa, né? A gente viu que lá na faixa de Gaza tem o campo de refugiados não sei o que lá, campo de refugiados não sei o que lá. Isso, de fato, começou como campo de refugiados lá atrás, 1900 e brau. Hoje em dia são bairros pobres, tá? Mas são bairros da cidade lá.
Então, mas continuam sendo chamados campos de refugiados, né? Ou seja, o pessoal realmente quer se vitimizar muito. Eles estabeleceram um modelo de negócio para ganhar dinheiro em cima da vitimização palestina ali, né? Enfim. Ontem teve uma entrevista no Fantástico, parabéns à Rede Globo aí por ter feito essa entrevista com o Mossab Youssef, que é o filho mais velho de um dos fundadores do Hamas, e ele é muito crítico do Hamas, ele não gosta e coisa e tal, e acha que realmente é um grupo terrorista e coisa e tal. Enfim, muito bacana a entrevista dele, não teve nenhuma grande novidade para quem acompanha esse caso já há mais tempo, né? Mas é bom passar isso na Globo, porque abre os olhos de muita gente que não está acompanhando o caso mais diretamente, né? Olha só, os países europeus e árabes fizeram um congresso em que eles pedem a solução de 2 estados para Israel e Palestina. Essa solução de 2 estados já foi tentada várias vezes, e as vezes que não foi para frente foi por recusa dos palestinos. A última vez foi o acordo de Camp David lá com o Clinton. O Israel aceitou, preparou tudo para fazer o acordo de 2 estados, ia ter uma travessia aqui, né, aqui entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia, haveria uma estrada que Israel garantiria passagem livre aqui nessa estrada para o pessoal palestino, então Israel continuaria com... É basicamente essa mesma divisão aqui, a faixa de Gaza aqui, a Palestina aqui, o resto de Israel, mas teria uma estrada aqui que eles poderiam ter trânsito livre para passar de um lado para o outro aqui, né? Era o acordo, estava certo. Na última, os palestinos não aceitaram. Eles também não aceitaram o acordo original lá em 1947, lá da ONU, também previa, era uma área maior, inclusive, na época, também previa a solução de 2 estados, eles não aceitaram. Ou seja, no final das contas é o que eu falo para vocês, não tem alternativa, né? Não querem, não querem. Não adianta o mundo todo ficar achando que Israel é o mauzão, que tem que ter 2 estados. Israel já aceitou a solução de 2 estados. A questão é os palestinos, né? Se eles sabem que se eles aceitarem essa solução de 2 estados, eles perdem o modelo de negócio deles de se passar por vítima e ganhar ajuda internacional, ganhar simpatia internacional. Vai ser só mais um país pobre no mundo. E aí, meu amigo, eles não querem isso, eles preferem continuar sendo as vítimas, entendeu? O pessoal ocidental acredita o tempo que quiser acreditar esse vitimismo dos palestinos, né? Tadinho deles, morreram 17 trilhões de palestinos em 3 segundos e não sei o que lá. E aqui, a maioria dos palestinos e israelenses rejeita hoje a solução de 2 estados. Diga-se de passagem, mesmo na época que Israel aceitou lá em Camp David, os israelenses eram contra, mas o governo israelense aceitou para fazer a paz isso daqui, acabar com o problema, né? Os israelenses continuam contra hoje, mas o problema são os palestinos que não vão aceitar de jeito nenhum, porque no momento que aceitarem isso, eles perdem a vaquinha deles lá, a geração de dinheiro da ajuda internacional para os palestinos, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.